amados, boa noite a todos, amém? Boa noite a você que nos acompanha através da página Igreja Batista das Nações, você é mais do que bem-vindo a este culto. Amados, vamos abrir nossas Bíblias nos Salmos 145, a partir do versículo 1 até o versículo 3. Você que for se encontrando, se coloquem de pé para a gente estar lendo junto. Você que não trouxe a sua Bíblia pode acompanhar através do telão. Salmos 145. E diz assim o salmista: Eu te exaltarei, ó Deus meu e Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Feche seus olhos, vamos entregar a Ele esse momento, as nossas vidas diante da Tua presença. É o momento de prostrarmos aos Seus pés e render louvor e honra ao único que é digno de receber todo louvor, toda adoração. Senhor, nós queremos nessa noite engrandecer o Seu santo nome e exaltá-lo acima de todos os nomes, Senhor, pois não há outro Deus do qual nós nos prostramos e rendemos toda a honra, toda a glória e toda a nossa adoração, Senhor. Não existe nenhum outro lugar, Senhor, onde nós possamos estar que preencha o vazio do nosso coração. Não existe nenhum refúgio mais belo que possamos fugir para saciar a nossa sede, a nossa fome e a nossa felicidade, pois somente o Senhor é quem nos satisfaz. Para onde iremos nós, Senhor, se só o Senhor tens a palavra de vida eterna? Como diz a sua palavra, se nós subimos aos céus, lá o Senhor estás. Se fazemos a nossa cama no mais profundo abismo, lá o Senhor também está. Se tomamos as asas da alvorada e descemos nos confins dos mares, ainda ali as tuas mãos nos guiará e a tua mão direita nos sustentará. Obrigado por sempre insistir em nós, Senhor. Insistir de tal maneira que mandou o seu único filho para morrer no nosso lugar, para que um dia todos nós, a tua igreja, possamos sentar à mesa contigo e cear a borda do Cordeiro. Como nós anelamos por esse dia, Senhor. Como nós desejamos estar na tua presença e te ver um dia face a face, Senhor. Mas enquanto esse dia não chegar, Senhor, nós continuaremos declarando que grande é o Senhor e muito digno de louvor. Fala conosco nessa noite. Fala com a tua igreja, com cada pessoa que estará assistindo essa live, Senhor. E que a palavra que for lançada aqui nessa noite, seja através do louvor, seja através das ministrações, através, Senhor Deus Pai, da vida de quem estará ministrando, que possa encontrar um coração sedento, não somente aqui nessa noite, mas através da live, Senhor. E que essa palavra possa ser lançada nessa terra, Senhor, e gerar frutos que vão ecoar na eternidade, Senhor, em nome de Jesus. Receba nosso louvor, receba nossa adoração, pois o Senhor é digno. Aleluia. Vamos adorar Ele, vamos adorar o Senhor.
Sobre toda a terra e céu, aleluia, aleluia. Amados, Davi, ele é conhecido na Bíblia como o homem segundo o coração de Deus. E quando nós começamos a ler a Bíblia, principalmente sobre a história de Davi, a gente vai ver que esse homem segundo o coração de Deus foi um homem falho, foi um homem que cometeu adultério, foi um homem que mandou matar um dos seus soldados e foi um rei muito estrategista. Davi, ele foi estrategista. E mesmo Davi cometendo tudo isso, a gente vê que o Salmo 51, ele não foi riscado da Bíblia, que é os Salmos onde fala da confissão do pecado de Davi. E logo depois, lá na frente, Salmo 139, Davi, ele vai escrever o Salmo 139, que diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me, Senhor, pelas veredas da tua justiça. E sabe por que Deus não riscou os salmos da Bíblia? Para mostrar para mim, para mostrar para você, que é pessoas assim, como Davi, não perfeitas, que Deus quer usar. Pessoas que confessam e deixam o seu pecado. Pessoas que se sujeitam à mão desse grande Deus e queira ser usado como Davi foi usado. E é isso que nós queremos declarar através desse louvor. Sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração. Quebranta o meu coração e transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache somente a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor.
Vamos louvar esse hino em forma de oração. Senhor, usa-me, Senhor. Enche-me até que o mundo lá fora olhe para mim e vê somente a Ti. Não vê o Neto, não vê o Rafael, não vê a Fernanda, não vê o Ada, mas quando eles olharem para nós, eles vão falar: tem algo diferente em você, tem algo diferente. Que as pessoas possam achar somente o Senhor em nós. Faça desse louvor uma oração. Aleluia.
Senhor, como um flecha em suas mãos, Senhor. Aleluia. Queremos ser usados por Ti, Senhor. Aleluia. Senhor, nós queremos neste momento, ó Pai, entregar, Senhor, os nossos dízimos, nossas ofertas diante do Teu altar, Senhor. Mas sobretudo, ó Pai, que as nossas vidas, ó Pai, seja a maior oferta nessa noite entregue em Suas mãos, ó Pai. Que assim como nós acabamos de cantar, sonda-me, ó Deus, que o Senhor possa continuar sondando as nossas interioridades, Senhor. E, Senhor, trabalhar naquelas áreas que precisa ser moldada, Senhor, que precisa ser transformada. Que este momento, Senhor, de entrega dos dízimos, da oferta, que seja uma entrega real dos nossos corações diante da Tua presença, Pai. Receba, Senhor, cada dízimo e cada oferta que será colocada nesse gasofilácio, mas, sobretudo, receba as nossas vidas em Suas mãos. E vamos continuar declarando que Ele é Rei da criação. Aleluias.
nosso Deus, aleluia. Quem aqui que está lendo a Bíblia 365 dias? Para quem está lendo a Bíblia, está acompanhando, a gente está lá no livro de 2 Samuel, que fala também sobre a história de Davi, né? E uma das coisas que a gente vê nitidamente em 2 Samuel é que Davi, ele era um homem muito temente pela presença de Deus. E na leitura de hoje, a gente vê Davi chegando até Natã, e Davi fala assim: Natã, como pode? Eu estou aqui morando nesse palácio, construído com cedro, enquanto que a Arca da Aliança se encontra em tendas. E então Davi, ele, para quem não sabe o que significava a Arca da Aliança significava a presença de Deus. Para onde eles iam, eles levavam a Arca da Aliança, mas Davi estava no palácio, e a Arca não estava no palácio. E então Davi, ele tem uma estratégia, falou assim: eu vou construir um templo para o Senhor, e trazer a Arca da Aliança para dentro desse templo. Mas aí o Senhor visita Natã e fala assim: diga para Davi uma coisa, Davi, você quer edificar um templo para mim, mas eu não habitarei em templo nenhum, mas tenho andado em tenda, em tabernáculos, desde o dia que eu tirei o meu povo do Egito. Amados, para mim, essa passagem é uma das passagens mais lindas que tem na Bíblia. Sabe por quê? Porque esse texto, ele se cumpre lá no Evangelho de João, quando João Batista vai dizer assim: e o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, e vimos a sua glória como a glória unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Meus amados, que privilégio nós temos. Deus não habita mais em templo feito por mãos humanas. Deus habita em nós. Nós somos a nova casa do Pai. Nós carregamos a reputação de Deus. Você imagina a gente sair daqui e se reunir ali 2 ou 3, a casa do Pai está ali. Você imagina você chegar na faculdade, tem um cristão, você se identifica e você vai falar assim: onde nós vamos orar a Deus para chamar a presença dele? Não existe mais um templo, porque Deus procura verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Daqui a um tempo nós vamos sair desse templo. O novo templo vai ser construído. Quando nós estivermos lá, não pense que será um templo suntuoso do qual a presença de Deus vai estar lá. Aquele templo vazio é apenas 4 paredes. Mas quando nós nos reunimos como igreja do Senhor, ali o Senhor se faz presente, porque Deus habita em nós, Deus habita em gente, nós somos a casa do Pai. Ora durante esse louvor que nós iremos declarar aqui, Santo Espírito, Tu és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher esse lugar. Não é esse lugar de 4 paredes, esse lugar aqui, esse lugar aqui que chama Neto. Senhor, invade, inunda o meu coração. Inunda, Senhor, porque esse coração precisa ser transformado. Eu preciso ser inundado pelo Teu Santo Espírito para me fazer a diferença na vida das pessoas lá fora. E eu quero conclamar vocês a fazer desse louvor uma oração sincera. Clama de todo o seu coração: Senhor, vem inundar. Tira, Senhor, tira tudo aquilo que não provém de Ti, aquilo que me impede de chegar até a Tua presença. Pois é o desejo do meu coração ser inundado pela Tua glória. Vamos declarar isso. Santo Espírito, Tu és bem-vindo aqui. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração.
Pois não há nada igual, não há nada melhor, Senhor. Não há nada igual, Senhor. Aleluias. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Sim, Senhor, tua presença, Senhor, tua presença. Aleluias. Eu provei o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha que está.
Continua ministrando aos nossos corações, ó Pai, através da Tua palavra e falando conosco no decorrer da semana, Senhor. Que nós continuaremos com os nossos ouvidos sensíveis para ouvir a Tua voz. Aleluia. Os amados podem se sentar. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Glória a Deus. Que o Senhor possa continuar falando ao nosso coração, né? Nós possamos continuar ouvindo e dando crédito àquilo que o Senhor já tem preparado para nós. Abra comigo a palavra do Senhor no livro de João, o Evangelho de João, capítulo 3. Glória a Deus. Se você se encontrar, coloque-se de pé em reverência à palavra do Senhor. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12, amém? Diz assim, tem o título, diz assim, Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. O versículo 1 diz, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse, na verdade eu te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito isso. Necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isso? Jesus respondeu e disse a ele, tu é mestre em Israel, e não sabes isso? Na verdade eu te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceiteis o nosso testemunho. Se vos falei coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor, eis a tua palavra, eis a tua igreja. Cada um, Senhor, a qual está aqui nessa noite é como uma terra que é preparada pelo Senhor para ouvir a tua palavra, e a tua palavra sendo ela, ó Deus, ó Pai, de extrema importância, porque ela, Senhor, direciona a nossa vida, ela faz com que nós sejamos, Senhor Deus, ó Pai, salvos, ela faz com que nós sejamos perseverantes, ela faz com que nós sejamos, Senhor Deus, ó Pai, acima de tudo, teus filhos, teus servos. Reconhecemos que Tu és Deus, que Tu és Senhor, reconhecemos que Tu és o nosso Salvador, aleluia, e reconhecemos também, ó Pai, que um dia nós iremos morar contigo no céu, se nós guardarmos ela e se nós fazermos aquilo que ela nos ordena. Por isso eu te peço, ó Pai, nos capacita, sustenta cada um, Senhor, para que conforme nós temos aprendido, conforme nós temos buscado mais, Senhor, para que nós possamos colocar em prática, em nome do Senhor Jesus, amém, amém, pode tomar seu assento. Glória a Deus, amados, a palavra do Senhor, ela é bastante conhecida, porque fala de um algo a qual primeiro
vindo diretamente do Senhor Jesus, não que as outras coisas não tenham sido, mas é uma palavra direta do Senhor Jesus. E quando nós nos convertemos, nós conhecemos a Jesus ou queremos conhecer a Jesus, uma das primeiras coisas, pelo menos eu fui assim, uma das primeiras coisas que eu quis saber é como Jesus andou nessa terra. Ainda que eu lia e não entendia, ainda que eu estudasse o texto e não compreendia, não havia um abrir da minha mente, mas o primeiro intuito foi quem era Jesus. Por que seguir a Jesus? Ou o que ele fez, ou como ele fez. Essas coisas têm que despertar o interesse em nós. Porque é muito fácil nós falarmos de Jesus, é muito fácil nós levarmos o nome de Jesus, mas o difícil é nós conhecermos a Jesus. Eu lembro, quando eu me converti, que tinha algumas frases em algumas camisas, e essas frases eram bem diretas. E muitas delas chamavam a nossa atenção, a minha atenção. E eu creio que, obrigado, eu creio que isso tudo é um processo, é um trabalhar de Deus na nossa vida. E aqui nós nos deparamos com a história de um homem que já era um mestre, ou já era um rabino, já era alguém que já tinha estudado a Torá, alguém que já tinha formado, alguém que já tinha uma escola sacerdotal, alguém que já tinha uma escola rabínica. E quando ele se depara com Jesus, quando ele começa a observar a maneira que Jesus fazia, quando ele começa a observar a forma que Jesus ia trabalhando, a forma que Jesus ia trazendo o reino de Deus, a primeira coisa que ele faz, ele para e pensa: quem é esse? Da onde que esse veio? Quem que foi o mestre dele? Quem que ensinou ele a ser dessa forma, dessa maneira? E aquilo toma conta do coração dele, porque ele quer saber, ele quer entender. E creio eu, a Bíblia não narra, mas creio eu que aonde Jesus ia, ele acompanhava Jesus talvez de longe, ele observava a forma que Jesus fazia. E numa certa oportunidade, ele escondido, ele vai até Jesus. À noite. O texto é bem claro, o texto deixa bem esclarecido que ele foi até Jesus à noite, escondido. Ou seja, com vergonha, ninguém podia ver que ele estava indo encontrar Jesus. E o texto diz assim, que ele era um fariseu, tinha o nome de Nicodemos e ele era príncipe dos judeus. Aí eu começo a entender o porquê que ele foi escondido, o porquê que ele foi à noite. Porque ele não queria perder crédito com aquele povo. Se o povo olhasse e falava assim, Nicodemos, a quem nós ouvimos na sinagoga, Nicodemos, a quem nós colocamos os nossos filhos nas escolas dele, foi ter com alguém que apareceu, vamos dizer assim, apareceu do nada. Alguém que não tem uma formação sacerdotal, alguém que não tem uma formação para ser um rabi, para ser um mestre. Que crédito que ele teria? Mas a Bíblia declara algumas coisas que que chama a nossa atenção. Quando ele chega, ele fala assim, versículo 2, este foi ter a noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, ou seja, já reconheceu em Jesus, porque Rabi quer dizer mestre, ou quer dizer Senhor. Ele já chega, ele já fala assim, você é mestre. Eu sei que você é mestre, eu sei que você é Senhor. Por que ele fala isso? Porque Jesus estava
ensinando, por onde Jesus passava, a Bíblia fala que ele ensinava. Por onde Jesus passava, a Bíblia fala que ele era mestre mesmo. Mas Jesus ensinava não aqui desse reino mundano, desse reino terreno. Jesus ensinava de um reino celestial, aleluia. Jesus ensinava não para que nós sejamos bem-sucedidos aqui na terra, não. Jesus ensinava, Jesus falava assim, ó, eu quero apresentar para vocês um reino que é totalmente ao contrário desse que vocês têm conhecido ou que vocês têm aprendido. Um reino que não é passageiro, um reino que é eterno. Aleluia. Um reino que é preparado para cada um de vocês. Será que nós já paramos para pensar nisso? Quando Jesus fala assim, ó, eu vou preparar-vos lugares, Jesus, vou preparar o reino para cada um de vocês. Jesus, ele vem, ele instiga isso. E as pessoas começam a observar, a ponto de alguém que era mestre, alguém que já tinha um nome conhecido, já tinha uma escola, alguém que já tinha feito muitos outros mestres, a chegar diante dele e falar assim, ó, eu reconheço que você é Rabi ou Raboni. Eu que reconheço que você é mestre, porque você tem ensinado muitas coisas. Mas ele nos dá um detalhe aqui que muda toda a chave, muda toda a intenção dele. Está logo abaixo, ele fala assim, ó. Rabi, bem sabemos que és mestre. Mas ele diz um detalhe, vindo de Deus. O detalhe que pegou Nicodemos não foi que Jesus ensinava, não foi o que Jesus falava. Foi da maneira e da onde vinha a mensagem do Senhor. Foi da maneira e da onde vinha aquilo que Jesus falava, da maneira, o ensinamento de Jesus da onde que vinha. O que pegou ele foi mais isso, a ponto dele falar assim, ó, eu tenho que perguntar para ele da onde que ele vem. Eu tenho que perguntar para ele qual que é a escola que ele estudou, quem que ensinou ele essas coisas que ele nos ensina. Ele fala assim, eu sei que você é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Aleluia. Aqui mostra duas coisas de Nicodemos. Que ele conhecia a palavra do Senhor, que ele conhecia a Deus. Talvez como Jó, apenas de ouvir falar, no começo, né, como Jó no começo, apenas de ouvir falar. Talvez ele tinha o interesse de conhecer a Deus, talvez ele tinha o interesse realmente de falar assim, ó, que Deus é esse? Quem é esse Deus que fez as coisas no passado? Quem é esse Deus que revelou? Quem é esse Deus que, como já foi dito aqui nessa noite, que habitava em meio ao povo, em meio a tendas, a tabernáculos? A história antiga fala que Deus descia como nuvem e era a Shekinah, era a presença dele na tenda da oração, no lugar da oração. Talvez Nicodemos tinha esse interesse, ele ouvia, ele lia essas coisas e despertava nele, aleluia, um interesse. Que Deus é esse? Aleluia. Que Deus é esse que faz essas coisas que salva toda uma nação que era escrava. Tira das mãos de um faraó e cuida deles em meio a um deserto. Que Deus é esse que faz um mar se abrir para que o seu povo possa passar a seco. Aleluia. Nicodemos tinha esse interesse quando ele vê Jesus. Aleluia.
o próprio Deus encarnado. Ele não entendeu, mas ele quis entender. Despertou nele esse interesse de chegar até Jesus e falar: não, eu quero conhecer quem ensinou essas coisas para ele. Aí eu posso imaginar que ele queria saber quem era o mestre de Jesus para poder ter um diálogo com ele, marcar uma reunião, queria aprender um pouco das coisas com ele. Mas quando ele chega diante de Jesus, Jesus responde para ele assim: ó, Nicodemos, na verdade eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aleluia. Jesus estava ensinando sobre o reino. Amém? Jesus estava mostrando para aquele povo o reino. Aleluia. E aquilo despertou a atenção de Nicodemos a ponto dele ter com Jesus às escondidas. E quando ele pergunta para Jesus: ó Jesus, eu reconheço que o Senhor é rabi, eu reconheço que o Senhor é mestre. Eu reconheço que o seu grau de mestrado não é desse mundo, é vindo de Deus, é diferente, é totalmente diferente de tudo que eu vi, de tudo que eu ouvi, de tudo que eu aprendi. Aleluia. É diferente. Por isso que ele fala, é vindo de Deus. Mas Jesus olha para ele e fala para ele: ó Nicodemos, tudo isso que você está vendo é o reino de Deus se manifestando em meio ao povo. Mas ele fala assim, ó, que só pode ver o reino verdadeiramente aquele que é nascido de novo. Então vamos lá, vamos por parte. Nicodemos reconheceu que Jesus era mestre, sim ou não? Sim. Eu já vi e já ouvi muitas vezes as pessoas perguntar: mas aonde que Jesus estudou? Porque nós sabemos que os rabinos da época, quando as crianças eram levadas para a escola aos 6 anos de idade, e lá eles aprendiam a ler, a escrever e a memorizar, a gravar a Torá. Lá eles aprendiam a andar verdadeiramente nos caminhos do Senhor, segundo a Torá, segundo a palavra de Deus, segundo a lei de Moisés, segundo os mandamentos que Deus tinha deixado. E quando um homem, para ser reconhecido como mestre ou como rabi, ele tinha que levar o nome da escola ou o nome de quem ensinara ele. Ou seja, se Nicodemos era mestre de alguém, alguém falava: ó, eu sou da escola de Nicodemos. Então ele já tinha uma linhagem, já sabia como funcionava. Se Nicodemos chega até Jesus e nós não vemos na Bíblia relatos de qual escola sacerdotal Jesus era. Quem era o mestre de Jesus? Eu já ouvi muitas vezes alguns, não sei se é historiadores ou se são aventureiros da palavra, que falaram que não tem um relato, se você ler a palavra do Senhor, não tem muitos relatos de Jesus na sua idade inicial, né? E alguns historiadores falam que isso não tinha porque Jesus estava numa escola sacerdotal. Porque Jesus estava estudando para ser um mestre, para ser um doutor. Jesus estava... Não tem esses relatos porque Jesus estava nessa fase de aprender a Torá, de estudar a palavra, de alguém estar ensinando ele, para ele se tornar um rabino, para ele se tornar um mestre. Eu te pergunto, o que você acha disso? Se você parar e analisar e procurar o texto de Jesus em seus primeiros anos iniciais, ou nessa fase, você vai falar assim: até que é boa essa história, né? Porque não tem um relato aqui, então tá bom, Jesus foi para a escola sacerdotal.
Jesus foi para a escola de mestres de rabinos. Talvez a pessoa falou assim, ó, tudo isso, isso tudo faz sentido, porque não tem esse relato dentro da Bíblia, esse relato dos primeiros anos de Jesus. Mas nós não estamos aqui para presumir, não estamos aqui para achar o porquê, alguém falou isso, faz sentido? Não. Nós podemos pensar, nós podemos raciocinar, mas nós estamos aqui para andar segundo a palavra do Senhor. O que a palavra fala? O que a palavra nos instrui quanto a isso? Lucas capítulo 2, o versículo 46. Tem uma história, né, do 46 até o 77. Relata a história de que Jesus ele estava ensinando no templo. E lá da idade dele de 12 anos, encontrado entre os mestres, os doutores da lei, e todos ali atônicos, a palavra fala atônicos, olhando para ele, perguntando, quem que ensinou esse menino a falar essas coisas? Quem que ensinou esse menino a dizer isso que ele está falando? Nós estamos aqui na escola estudando, vamos dizer lá, 20 anos, 25 anos, desde os nossos 6 anos de idade. E quando nós tentamos para conversar um com o outro, o que o outro fala é aquilo que eu aprendi do professor tal, do professor fulano de tal. E aí você pode falar assim, Jesus era apenas um menino, porque nessa idade de 12 anos é curioso. Porque nessa idade de 12 anos, tudo quer saber, tudo quer entender. Mas eu falo para você, Jesus não era curioso, apenas curioso. Então você pode falar assim, Jesus estava apenas interessado porque as coisas do céu, as coisas do reino de Deus, ou as coisas que eram de religião, chamavam a atenção dele. Não é assim com a gente? Tem um assunto, um determinado assunto que nos chama a atenção e aquilo faz você direcionar, faz você procurar conhecimento. Uns gostam mais de parte, vamos falar assim, um gosta mais de matemática, então vai procurar conhecimento na matemática. Outro é música, vai procurar mais conhecimento em música. O outro é carro, o outro é arte, o outro é... Então as pessoas têm alguns interesses, e alguns falam assim, Jesus aos 12 anos tinha interesse de aprender da Torá, da palavra. Eu falo para você, sem medo de errar, tudo isso está errado. Porque o próprio Jesus, ele dá a resposta de tudo isso. Para nós entendermos uma coisa, um método judaico de ensino era um método de perguntas. Um judeu reconhecia que o outro era mais inteligente do que ele, quando o outro fazia uma pergunta e ele não tinha uma resposta para aquela pergunta. Será que você já parou para pensar nisso? Por que na palavra do Senhor tem tantas perguntas? Por que alguém, quando encontrava o outro, fazia uma pergunta e se o outro não tinha resposta, a pessoa falava assim, realmente, ele é mais inteligente do que eu. É interessante porque o método judaico, para você saber o seu nível de sabedoria é esse. Mas, quando eles deparam com Jesus, aqui já no seu ministério, ou já fazendo aquilo que o Senhor tinha ordenado a ele, Jesus demonstra que ele realmente era mestre e vindo de Deus para aquele povo. Porque Jesus traz algumas perguntas. E aquele povo começa a olhar e falar assim, essa pergunta eu não tenho resposta. Essa pergunta não tem na Torá ou não tem nos estudos todos que eu fiz. E eu separei algumas perguntas para nós
pensarmos quanto a isso, para termos alguns exemplos. Uma pergunta que Jesus fez para os escribas, para os fariseus, para aquele povo judeu, quando ele estava ensinando, aquele povo queriam pegar Jesus de qualquer forma, ou de qualquer maneira. Aquele povo queria, para você entender, quando as pessoas chegavam em Jesus e falavam Rabi, ou Raboni, ou mestre, ou Senhor, causava ciúmes nos outros mestres, naqueles que tinham estudado, naqueles que tinham seguido a linhagem, causava ciúmes nele, então eles intentavam contra Jesus. Quem já leu isso na palavra? Que eles queriam de toda forma pegar o Senhor Jesus. Eles chegavam em Jesus e faziam uma pergunta, mas Jesus saía daquela pergunta com outra pergunta que eles não tinham resposta. Uma das perguntas que Jesus fez para eles foi assim, se o Messias é filho de Davi, por que Davi chama ele de Senhor ou de mestre? Todos eles olhavam e falavam assim, nossa, que pergunta é essa? Como que eu vou responder essa pergunta? E a outra pergunta, Jesus fala para eles assim, qual o maior mandamento? Como você o lê? Está entendendo o que Jesus pergunta? Fala para eles, qual que é o maior mandamento? A resposta vem assim, porque eles sabiam. Eles estudavam isso. Mas a pergunta de Jesus não era qual era o maior mandamento. Era como você o lê. Como que você entende ele. Aleluia. Lembra do jovem rico? Quando chegou para Jesus e falou assim, Senhor, eu tenho guardado todos os mandamentos. Não é isso que ele falou? Creio eu que ele chegou, né? Falou assim, espera aí que agora eu vou mostrar para ele, que ele achou um que é o cara, né? Senhor, eu tenho guardado desde pequenininhos todos os mandamentos. Agora, o que eu preciso para entrar no reino? Jesus falou para ele, vende tudo que você tem. Divide aos pobres ou dá aos pobres. O que a Bíblia fala que aconteceu com ele? Pode responder. Saiu triste. Saiu triste. Quando Jesus pergunta qual que é o maior mandamento, como que você entende esse mandamento? Jesus estava indo a fundo, estava falando assim, você lê, você entende, mas você coloca em prática? Você lê, você entende, mas você pratica aquilo que você leu, que você entendeu? Era uma das formas de Jesus pegar eles e eles falarem assim, essa pergunta eu não tenho resposta, ou a minha resposta é negativa. Porque todas as vezes que alguém ia contra a lei de Moisés, contra aquilo que era ensinado, se fosse negativo, era como se eles estivessem tomado bomba na escola, para esclarecer o mais fácil. Porque eles tinham que conhecer a lei, eles tinham que praticá-las, eles estudavam para colocar aquilo em prática. É o que acontece conosco. Nós aprendemos, nós estudamos para colocar aquilo em prática. Ou quem tem um grau de formação, aqui não é assim que funciona. Você vai, você estuda para você formar numa área e colocar aquilo que você estudou em prática. Quando Jesus chega para eles e fala assim, vocês entenderam? Vocês leram? Vocês sabem? Como que vocês entendem isso e vocês praticam conforme vocês entendem? A outra pergunta, ele fala assim, quem foi? Contou uma história e falou assim, quem foi o próximo do samaritano? O sacerdote, o levita, ou apenas aquele que estava passando pelo caminho? Jesus sempre se mostrava superior a eles.
Ah, mas porque Jesus era Deus? Sim, ele era 100% Deus, mas ele era 100% homem. O que mais pegava aquele povo não é porque Jesus era Deus, é porque Jesus era homem e fazia perguntas que os homens tinham que saber a resposta. Aleluia, você está entendendo? Jesus não falava para eles, vocês têm que andar em santidade, vocês têm que andar conforme separado desse mundo, não. Jesus falava para eles assim, tem as leis, não tem as leis? Tem os mandamentos, não tem os mandamentos? É só andar segundo os mandamentos, segundo a palavra. Aí você vem falar, pastor Wellington, é difícil ser crente, é difícil ser servo do Senhor. Sim, é muito difícil. Mas tem uma coisa que se nós entendemos e colocamos em prática, toda dificuldade, ela é lançada por terra, ela é vencida, vamos dizer assim. Quem aqui nunca se deparou por uma situação e mediante essa situação, aquilo que ele tinha aprendido, ou na escola, ou vamos dizer assim, na faculdade da vida, através de pai, através de mãe, através de alguém que ele tinha um afeito, que ele reconhecia e falava assim, eu conheço nesse homem alguma autoridade, eu reconheço nesse homem algum ensinamento, e colocou aquilo em prática que não foi bem sucedido. Jesus chegava para aquele povo e falava assim, eu vou falar para vocês das coisas que é para vocês saberem e colocarem em prática. A outra pergunta, ele fala assim, aonde estão os acusadores? Ou seja, aqueles que vieram acusar através da lei, aqueles que vieram com, vamos dizer assim, com o mandamento, a doutrina embaixo do braço, e falar assim, Senhor, aconteceu isso, 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 e a lei fala que nós temos que fazer isso, isso, isso e isso. E Jesus, em apenas uma palavra, uma pergunta, quebrava tudo isso diante deles. E quando ele olha para o povo, ou para aquela mulher, ou para aqueles que estavam à volta, cadê os acusadores? Cadê aqueles que falaram que pela lei tinha que acontecer isso? Talvez a sua cabeça comece a turbilhar e você começa a pensar muitas coisas, como no dia de hoje. Muitas coisas no dia de hoje. Pessoas apontam, falando, por causa disso, disso e disso, tem que acontecer isso, isso e isso. E se Jesus, ou nós que somos representantes de Jesus, e falamos assim, tá bom, está acontecendo isso, isso e isso, mas e isso? É por isso que nós temos que conhecer a palavra, que é o nosso princípio de vida. Porque muitas coisas, qual nós vamos bater de frente, ou qual nós vamos deparar, nós temos aprendido isso no discipulado. Deus deu leis a homens para que o mundo não tornasse um caos. E essas leis nós temos que segui-las. Mas se alguma lei ela aflige aos princípios do reino, aos princípios do Senhor, então nós não precisamos obedecer. Porque a palavra fala que nós devemos temer a Deus e não ao homem. Não há desculpa para nós pecarmos contra o Senhor. Se nós falarmos, por causa disso, disso e daquilo. A lei do Senhor, ou os princípios do Senhor, é de sobremaneira maior do que todas as coisas na nossa vida. E eu digo para você uma coisa, se você anda em princípio da palavra, nos princípios da palavra do Senhor, você é bem-sucedido em todas as partes da sua vida. Porque para todas as áreas da nossa vida, Deus tem um princípio. Amém, aleluia. A outra pergunta, Jesus fala assim, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra?
Jesus pergunta assim também: é lícito num sábado nós fazermos o mal ou o bem? Para aqueles que acusavam Jesus de fazer as coisas num sábado. De libertar uma mulher, de libertar alguém num sábado. Jesus pegava eles nos próprios atos dele, de que eles estavam fazendo as coisas que eles acusavam, mas não guardavam, mas não eram totalmente fiéis àquilo que eles falavam. E a última pergunta, que eu acho que é a que mais pega para nós, até mesmo nos dias de hoje, pelo menos quando eu li ela, me pegou, me baqueou e falou assim: ó, você tem que estar estruturado. Jesus pergunta para os discípulos assim, ó: por que vocês me chamam de Senhor e Senhor, mas não fazem o que eu digo? É forte essa pergunta, né? Porque nós falamos tão facilmente: Jesus é o meu Senhor, Deus é o meu Senhor, Deus é o meu mestre, Deus é o meu rei, Deus é o meu salvador. Ele fala assim: vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu digo. E sabe qual que o que mais vamos dizer assim, mais me apertou quando eu li essa pergunta? É porque tudo aquilo que Jesus diz para nós não é coisa difícil de se fazer. Não é coisa que nós temos. E quando eu digo isso, eu lembro de Naamã, quando ele chega para o profeta lá e fala assim: ó, eu vim aqui ser curado. O profeta nem sai, manda lá o criado dele: ó, vai lá e mergulha no Rio Jordão por 7 vezes. E ele volta bravo, irado, e alguém fala para ele: ó, se ele tivesse te pedido uma coisa difícil, você faria, não faria? Agora ele te pediu uma coisa simples. Sabe por que eu lembro disso? Porque o Senhor muitas vezes pede coisas simples para nós. E nós, orgulhosos, a palavra certa é essa, orgulhosos, falamos assim: não, eu não vou fazer isso. Não, isso não é de Deus. Quem já pensou assim? Imagina! Jesus fala assim: você me chama de Senhor, de mestre, de rei, mas não faz o que eu digo. Jesus usou esta e outras perguntas, muitas outras perguntas, para provocar, para desafiar aquele povo. Dizendo para eles assim: ó, vocês estão vivendo, achando que vocês estão fazendo aquilo que é certo, mas vocês estão perdidos. A realidade é essa. Vocês estão perdidos, a verdade é essa. Quando Jesus estava no templo, ensinando ou conversando, debatendo, chega sua mãe, Maria, e José, seu pai, preocupadíssimos com ele. Preocupadíssimos com ele, porque tinham perdido ele, não sabiam aonde ele estava. E o capítulo 2, o versículo 49 de Lucas, eu quero ler esse versículo com vocês. Vou ler aqui. Diz assim, ó: e eles lhes disse, Jesus disse para eles, que seria José e Maria: por que estavam me procurando, ou por que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que ele estava dizendo. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era ele sujeito
a sua mãe Maria, e guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Esses versículos aqui relata ou desmente toda a história de que Jesus tinha ido para uma escola sacerdotal enquanto não foi estipulada a mensagem dele. Porque diz que ele desceu para Nazaré, crescia lá em sabedoria, em graça, perante a Deus e perante aos homens. Esse relato, se Jesus tivesse ido para uma escola de mestres, de doutores, de leis, seria relatado na palavra do Senhor, porque isso é de suma importância para o povo judeu. Para você entender o que eu estou falando, quando a Bíblia relata de Paulo ou de Saulo, ela fala que ele veio da onde? Aos pés de Gamaliel. Está entendendo por que era importante sempre relatar da onde a pessoa vinha, de qual era a escola que a pessoa vinha? Então, se Jesus tivesse tido uma escola, ou tivesse ido estudar, seria relatado na palavra do Senhor, porque isso era de suma importância, é de suma importância. Sabermos a linhagem. Quando Jesus estava pregando para todos os discípulos, ou para toda a multidão, os fariseus, principalmente os escribas, eles ficavam admirados por toda a pregação de Jesus. Eles não falavam para Jesus, mas olhavam um para o outro e falavam assim, da onde que vem essa doutrina ou esses ensinamentos? Da onde que vem tudo isso que ele está falando? Porque o que Jesus falava era diferente, o que Jesus falava surpreendia eles. O que Jesus pregava quando Jesus estava ensinando em meio à multidão era algo novo, era algo surpreendente. Aleluia. Era algo que eles tinham uma sombra do que poderia acontecer, mas era algo que eles não tinham achado em lugar nenhum, em livro nenhum, em história nenhuma. Aleluia. Era algo totalmente inesperado. Era algo que surpreendia eles. E eles começavam a perguntar um para os outros, você já ouviu isso que ele tem falado? Você já estudou disso que ele está falando? Será que você consegue imaginar os escribas? Os escribas são aqueles que escreviam. Então eles tinham que ter muito conhecimento, eles relatando um com o outro e falando assim, você já pesquisou algo sobre isso que ele está falando? Você já ouviu falar, alguma fonte falar isso? Chamava a atenção deles e eles queriam buscar conhecimento diante disso. E quanto mais eles procuravam, menos eles achavam. Aleluia. Porque era algo totalmente vindo do céu. Eles não encontrariam isso em escola nenhuma, nem ali na Judéia, nem em outro lugar nenhum. Aleluia. Eles olhavam para o outro e falavam assim, quem será que deu essa autoridade? Ou seja, quem autorizou ele falar dessa forma? Quem autorizou ele fazer essas coisas a que ele faz? E uma vez Jesus responde para eles, João capítulo 7, versículo 14 até o versículo 16.
Mas, no meio da festa, Jesus subiu ao templo e ensinava. E os judeus maravilharam-se, dizendo: como sabe este letras, não as tendo aprendido? Jesus responde para eles assim, o versículo 16: a minha doutrina, ou seja, o meu ensinamento, ela não é minha, mas ela é daquele que me enviou. Aleluia. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça alguma. Aleluia. Jesus responde a eles e falando assim, ó: eu não aprendi de mim mesmo, eu não fiz nenhuma escola. A minha doutrina, ou seja, os meus ensinamentos, é daquele que me enviou. Ela não é minha. E se alguém quiser fazer a vontade dele, ou seja, se alguém tem interessado em colocar essa doutrina em prática, é o versículo 17. Pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Deixa eu chamar a sua atenção para os dias de hoje. Qual é o ensinamento que te chama a atenção? Qual é o ensinamento que te faz você querer colocar em prática aquilo que você tem aprendido? Pastor, eu tenho aprendido uma doutrina nova que foi escrita nos Estados Unidos, é a nova tendência. Está chegando no Brasil agora. Pastor Wellington, eu tenho aprendido uma doutrina que tem dado muito certo em determinado lugar. Jesus está falando para nós assim, ó: o que eu tenho ensinado, eu tenho aprendido do Pai. Se você quer entender ela, aprender dela e ensinar ela, ela vai testificar, aleluia, o Pai em vocês. Aí eu falo para você, por que muitas pessoas não têm uma vida transformada? Porque não entra na doutrina ou nos ensinamentos de Deus. A doutrina que eu estou falando aqui não é, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Não, é os ensinamentos do Senhor. A doutrina que eu estou falando aqui não é você colocar lá num quadrinho bonitinho, não posso isso, não posso aquilo. Não, é aquilo que você lê, que o Senhor revela, que você entende da palavra do Senhor para a sua vida. E aqui eu quero entrar na mensagem, ela vai ser rápida. Quando Jesus chega diante de Nicodemos e fala para ele, ó: vos é necessário nascer de novo. É uma expressão que significa você tem que ter uma mudança radical na sua vida. Você tem que ter uma nova forma de se relacionar com o mundo, com as pessoas e com Deus. Se é necessário nascer de novo, porque é necessário deixar velhos costumes, velhos hábitos, e começar a andar aqui, segundo aquilo que eu acabei de falar aqui, as leis do Senhor, os mandamentos do Senhor. Estou te convidando a entrar numa escola de mestres, mas a escola que Jesus estudou, do próprio Deus, aleluia. Não estou falando para você não aprender teologia, não estou falando para você não deixar os estudos de lado. Por favor, não me entenda isso. Eu, particularmente, gosto muito de estudar, comprar livros, ter livros
procurar na internet. Isso, para conhecimento, é uma das melhores formas de nós tentarmos agradar o Senhor, ou tentarmos expor aquilo que nós temos aprendido da palavra do Senhor. Não é errado o músico se profissionalizar. Não é errado você que tem um cargo. Cargo é uma palavra pesada, o que eu vou falar? Um ministério, você que tem, vamos dizer assim, algo dentro da igreja ou em qualquer outro lugar. Vou dar um exemplo que nós temos aqui com homens, com mulheres, com criança, com adolescentes. Você procurar conhecimento, não é errado isso. Você pesquisar, você comprar livros, algo que chama a sua atenção, você fala assim, nossa, escritores que foram inspirados por Deus, que Deus revelou algo para eles, e eles deixam escrito para nós. Isso é muito importante, de suma importância nós procurarmos esse conhecimento. Por favor, não é isso que eu estou falando, eu estou falando da escola que Jesus, aleluia, estudou. Relacionamento com Deus. Ouvir o que realmente Deus fala e colocar em prática aquilo da melhor forma. Aí sim entra o estudo, aí sim entra o livro que você comprou, aí sim entra a teologia que você fez, aí sim entra a exegese, aí sim entra a hermenêutica. Aleluia. Mas o centro, o cerne da mensagem, ela vem diretamente de Deus. Jesus usava muito disso, a mensagem era o reino. E o reino era pregado que forma? Em forma de parábolas. E o reino era pregado que forma? Em forma que o povo entendia. Então eu estou falando assim, é muito válido nós nos capacitarmos. Mas o conteúdo, ele tem que ser diretamente de Deus, aleluia. A mensagem, o louvor, aquilo que nós vamos levar, aquilo que nós vamos ensinar, ele tem que vir de Deus. É por isso que nós que somos líderes, que temos alguma liderança, nós temos que buscar de Deus, dobrar o joelho e falar, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu fale? Qual é a mensagem, Senhor? O que o seu povo necessita? Não é o que eu acho, não é o que, deixa eu entender o que eu vou falar, não. Aleluia. Quando Jesus fala ao nascer de novo, é nós termos uma mudança radical de vida. Sim, sim e não, não. É nós decidirmos se nós queremos servir a Deus verdadeiramente. E quando eu falo servir a Deus, eu quero dizer o que Jesus disse. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. É ter um novo relacionamento com Deus, ou seja, mudar a nossa forma de relacionar com Deus e ter Ele como Senhor verdadeiro. Ter Ele como mestre. Ter Ele como rei. Eu não sei qual a sua intimidade que você chama a Deus. Eu não sei quando você vai orar, a primeira coisa que você fala na oração. Eu já ouvi falar, querido Deus, Santíssimo Deus, poderoso, eterno. Eu já ouvi falar, Pai, amado e querido. A primeira palavra que direciona a sua oração para com Deus é aquilo que você tem Deus como. Você está entendendo o que eu estou falando? Se você fala assim, Pai, querido e amado, você está se dirigindo a Ele como um Pai, querido e amado. E que eu quero que você entenda é que quando você se direciona a Deus mediante algum verbo ou algum significado, eu quero falar para você que você tem
impetulância, ou seja, você tem o objetivo de cumprir aquilo que você tem chamado Ele. Se eu falo que Deus é meu Pai, eu tenho que agir como filho. Se eu falo que Deus é meu mestre, eu tenho que agir como alguém que tem sido aprendido, como um aluno. O que eu quero que você entenda é isso, que se você chama Jesus de rei, você tem que ser súdito desse rei. Não é apenas falar bonito. Não é apenas expressar com palavras, é com ações. E você fala, eu tenho Jesus como o amado da minha alma. Então ame a Ele, aleluia. A ponto de entregar tudo por Ele. Aleluia. Fazer parte do reino é nós entendermos sobre o reino, compreendermos o reino e espalharmos o reino nessa terra. Ter uma renovação de vida, uma mudança de caráter. Mas, pastor Wellington, como que eu vou mudar o meu caráter? Eu tenho que ter personalidade. Eu tenho que ter hombridade. Eu tenho que ser alguém. Eu tenho que ter algo. Sim. Mas a Bíblia fala para nós termos isso tudo de Cristo Jesus. Sermos como Jesus. Aleluia. Ter em nós o caráter de Cristo. Ter em nós, aleluia, sermos Cristo em meio a esse mundo. Darmos o exemplo de Cristo. Ah, é difícil quando alguém pisa no meu pé. É difícil quando alguém me afronta. Sim, é difícil. Mas o nascer de novo quer dizer isso. O meu caráter, que é uma personalidade forte, vai ser trocada pela personalidade de Cristo. Cristo tinha uma personalidade forte, sim ou não? Responde rápido. Sim, tinha. Mas ele defendia os princípios. Não defendia o seu ego. Não defendia os seus valores, eram os valores de Deus. Nascer de novo é nós sermos purificados do pecado. Purificação quer dizer limpeza. Você já ouviu falar, né? Uma água purificada, uma água pura, sem impureza, sem nenhuma nada de impuro. Nós temos o nosso coração purificado do pecado. O pecado, amados, ele tem que causar em nós, sabe o quê? Tem que nos incomodar. Quando nós pecarmos, quando nós falarmos algo que desagrada ao Senhor, aquilo tem que nos incomodar, nos afligir de tal forma, de tal maneira, que nós nos sentimos mal mesmo. Nos sentimos mal. Nós ficamos baqueados. O pecado, ele tem que causar isso em nós. E se o pecado, preste atenção no que eu vou falar, por favor. Se o pecado não causa esse mal em você, esse mal-estar em você, tome cuidado. Se as coisas que nós praticamos é errada e não nos incomoda, nós precisamos nos rever. Nós precisamos nos examinar novamente, o que a palavra diz. Se quando nós, sem querer, contamos uma mentirinha para salvar nossa pele, e aquilo não nos incomoda, devemos rever os nossos conceitos.
Quem já ouviu a expressão que para Deus pecadinho e pecadão é tudo uma mesma coisa? É lógico que nós não vamos ser condenados pelas obras ou por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que está dentro do nosso coração. Ah, pastor, para mim, falar palavrão é tão comum, não me causa remorso nenhum. Tome cuidado quanto a isso. Porque a palavra fala que um abismo chama outro abismo, por menor que seja. E é tudo dobrado. Se um abismo pequeno chama um outro abismo pequeno, ele vai dobrar de tamanho, assim sucessivamente. Se aquilo que você faz que é errado e não te incomoda, comece a se examinar e falar assim: eu preciso realmente nascer de novo. Nós temos que ser nova criatura. Nós temos que ser uma pessoa nova. Nós temos que ter uma nova história de vida. Aleluia. Nós temos que ter testemunho e falar assim, ó, eu era isso, isso e isso. A primeira oportunidade que eu tinha, eu ou furtava ou enganava, mas agora eu mudei a minha história de vida. Nós temos que ter uma nova vida com uma nova direção, com uma nova esperança. Aleluia. Como que eu posso fazer tudo isso, pastor Wellington? Eu trouxe 5 coisinhas rápidas, só para nós termos um norte, para nós começarmos a buscar isso. Eu digo para você que não vai ser de hoje para amanhã, não vai ser o próximo domingo, talvez não vai ser o próximo mês. Mas se você colocar pelo menos essas coisinhas todos os dias em prática, quando você menos imaginar, você vai falar assim, ó, eu sou uma nova criatura. Eu nasci de novo, aleluia. A primeira coisa é confessar. Deixa eu falar certinho. Confessar Jesus como Senhor da sua vida. Não só com palavras, mas também com atitudes. A segunda coisa é se entregar a Deus. Só fazer o que os princípios dele te instrui a fazer. E os princípios dele, eu já disse aqui, tem para todas as áreas da nossa vida. Jesus, a palavra do Senhor, nos ensina de tudo e de tudo. Você vai ver coisas fáceis na Bíblia, desde lavar um copo, um prato, até mesmo como você ser purificado, ou algo que eu nem consigo imaginar. Desde o mínimo detalhe até o maior detalhe que você pode classificar diante disso. A Bíblia ensina todas as coisas. Buscar a Deus constantemente. Constantemente. Buscar ao Senhor. Buscar a essência dele. Renovar os nossos pensamentos. Ter uma renovação dos nossos pensamentos, para que nós possamos ter a mente de Cristo, que a palavra nos ensina. Nós precisamos renovar os nossos pensamentos. Todo o tempo. Permitir que o Espírito Santo transforme a nossa vida. Nos abrir e falar, Senhor, eu preciso ser transformado nisso. Senhor, eu sou bonzinho, mas se alguém me afrontar, aí eu vou mostrar quem eu realmente sou. Deixar o Espírito Santo nos transformar todos os dias. Nascer de novo é uma chamada para nós, é uma
uma chamada para uma renovação espiritual todos os dias. Uma mudança de vida todos os dias. Ter um relacionamento mais profundo e significativo com Deus todos os dias. Aleluia. Coloque-se de pé. Talvez você fale assim, eu já aceitei Jesus, eu já nasci de novo. Eu quero te fazer um convite para você repensar o seu dia a dia. Obrigado. Seu dia a dia. E se você repensar o seu dia a dia e achar alguma coisinha, uma mini, pequenininha sequer, eu quero falar para você, você tem que nascer de novo nessa área da sua vida. E é um nascimento constante. Todos os dias eu tenho que nascer de novo. Será que você está me entendendo? Todos os dias eu tenho que nascer de novo. Do Espírito Santo de Deus. Lembra que nós convidamos o Espírito Santo? És bem-vindo aqui. Lembra que nós, falando Espírito Santo, eu sou tua morada. E a Bíblia fala que ele habita dentro do nosso coração, do meu coração e do seu coração. Como está a morada do Altíssimo? Aleluia. Como está o seu coração? É necessário nascer de novo? É necessário você mudar de atitudes? Em casa, no trabalho? É necessário você nascer de novo? Aleluia. Ser renovado, transformado? Vamos orar, fale com Deus. Quem vai saber é você, não é eu. Quando eu ouvi essa mensagem, quando ela foi ministrada ao meu coração, eu falei, Senhor, eu realmente preciso nascer de novo. E não é apenas em uma área. Aleluia. Senhor, a tua palavra veio como uma dinamite ao nosso coração nessa noite. Porque eu sei, ó Deus, que muitas vezes nós nos pegamos pensando algo que não lhe agrada, algo que não é dos teus princípios ou dos seus preceitos. E a tua palavra diz que é necessário eu nascer de novo, criar em mim um caráter novo. É necessário eu ter uma mudança de vida, um novo relacionamento com Deus. É necessário eu fazer parte do reino. É necessário eu ter uma renovação, aleluia. Uma mudança de caráter. É necessário eu ser purificado dos pecados. Eu não posso ter pecado de estimação. É necessário eu ser uma nova criatura, eu ser uma nova pessoa na minha casa, no meu trabalho, para as pessoas. É necessário eu ter uma nova história e uma nova direção de vida, com uma única esperança, aleluia. E a única forma que isso vai acontecer comigo e com cada um de nós que aqui estamos, é se nós confessarmos Jesus como Senhor todos os dias. É se nós nos entregarmos ao Senhor todos os dias. É se nós buscarmos a Deus constantemente todos os dias. É se nós renovarmos o nosso pensamento. É se nós permitirmos para que o Espírito Santo habite em nós e faça em nós morada. Aleluia. Vem fazer em nós morada, Espírito Santo. Vem fazer em nós morada, Espírito Santo. Vem fazer em nós morada, Espírito Santo. Não é apenas visitação, aleluia. Não é apenas no tabernáculo ou nas tendas como era antigamente. É como foi a palavra inicial que João disse para todo um de nós.
E o Verbo se fez carne e tabernaculou e habitou em nós. É a morada do Espírito Santo. Mas para que isso consista constantemente, é necessário nascer de novo todos os dias. Todos os dias. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor é fiel. E o Senhor tem colocado em nosso coração e testificado para nós todas as coisas a qual vem diretamente do Senhor. Temos o Senhor como Rei, como Senhor, como Mestre, como nosso Salvador. E andamos segundo os teus preceitos e os teus princípios. Amém e amém. Amém, meus queridos. Espero que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração. E que você possa todos os dias falar: Senhor, eu quero nascer de novo. Aleluia. Para chegar até diante de ti, ser aprovado. Quando nós convidamos o Senhor Jesus para habitar em nós, Ele vem e faz uma faxina, mude as coisas do lugar. Tem um louvor que fala isso, né? Mude as coisas de lugar. Se prepare para Deus fazer uma mudança na casa dele, que é o seu coração. Mudança de pensamento, de atitude, de ação. E sabe como que Deus faz isso? Como que Jesus faz isso? Como que o Espírito Santo faz isso? Colocando em nós adversidades. A prova, ela é prática. Aleluia. Deus te coloca, Deus te testa na prática aquilo que você tem aprendido nas Escrituras. Amém? Amados, vamos orar pela irmã Deise, que está fazendo aniversário hoje. Amanhã a irmã Jéssica, o irmão Miguel. Dia 30 será da irmã Lúcia. Vamos orar para os membros, né, da igreja, os projetos, os ministérios, pela cidade, pelo o próximo evento, né, da igreja, que é o Reino e Arte, vai acontecer no mês de julho. Esteja orando por esse evento. É algo que vai atravessar fronteiras e alcançar vidas de uma maneira diferente. Eu creio que as nossas orações têm chegado até Deus e Deus tem desbravado coisas, reinos, projetos. Terça-feira, o culto vai ser no lar da irmã Josiane, amém? Depois a irmã vai mandar lá no grupo o endereço, tá bom? 7 horas, amém? A partir das 7 horas, toda a igreja está convocada, amados. Toda a igreja está convocada a nós cultuarmos ao Senhor na casa da irmã Josiane. E domingo, dia 1º, vai ter, pastor? Domingo, dia 1º, vai ter um culto lá no lote, uma oração ou um encontro lá no lote. Todos sabem, né, que a igreja comprou um lote ali no loteamento Joaquim de Melo. E dia 1º de junho, o culto vai ser lá, às 15 horas, 3 horas da tarde. Amém? Por favor, espalhem isso. Já vamos povoar aquele lugar. A igreja, 4 paredes, foi dito aqui nessa noite, o templo, 4 paredes, ainda não está lá. Mas a igreja de Cristo, aleluia, que somos nós, já estaremos lá. Amém? Às 3 horas da tarde. Vai ser feita uma chamada também no grupo da igreja. E você convide alguém. Então vamos orar? Senhor, apresentamos a irmã Deise, a irmã Jéssica, o irmão Miguel e a irmã Lúcia Melo, que estará fazendo aniversário ainda essa semana. Que o Senhor possa abençoá-los, ó Pai, de tal forma e de tal maneira que seja surpreendente na vida deles e na vida dela. Que o seu nome, ó Pai, venha a ser engrandecido por aquilo que o Senhor há de fazer, pelo presente maravilhoso. Pai, apresentamos todos os membros, os visitantes, os projetos e os ministérios aqui da Igreja Batista das Nações. Apresentamos a cidade de São Sebastião da Bela Vista. Apresentamos, Senhor Deus, ó Pai, o evento Reino e Arte. E todos os outros eventos, ó Pai, da Igreja
Batista das Nações. E apresentamos, Senhor, já de antemão, o culto na casa da irmã Josiane. Que o Senhor possa, ó Pai, preparar dentro do coração de cada um que lá está, uma palavra do Senhor, para que possamos levar, Senhor, e engrandecer o Teu nome sobre a vida dele, sobre a vida dela, em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor, nos despede com o Teu amor, com a Tua graça, com o Teu poder, e nos dá uma semana abençoada, cheias das Suas bênçãos, em nome de Jesus. Amém, amém.